Bom dia, graça e paz, que o Espírito de Deus venha depositar paz no teu coração, a paz que excede todo entendimento. Hoje é sexta-feira, galera, hoje é sexta-feira, meus irmãos, sextou. E hoje nós vamos estar dando início ao livro de Jó. Glória a Deus, Jó foi um dos patriarcas, um dos homens ricos, descendente de Sem, toda a descendência de Sem foi próspera, foi rica, e Deus, ele zela, ele cumpre. Nós somos provados pela palavra que sai da nossa boca, e foi liberada uma palavra para o filho de Noé, para Sem. Noé liberou uma palavra para a vida dele, falando que ele iria ser próspero, que ele ia ter riqueza e que o irmão dele, Jafé, ia desfrutar, ia compartilhar da riqueza dele. Então foi uma sentença, uma palavra que foi liberada. E hoje nós vamos ler, então, o livro de Jó. Glória a Deus. Vamos ler aí o livro de Jó hoje. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu te convido, compartilha aí esse vídeo, toca no sininho aí e se inscreve no meu canal. Eu preciso de inscritos no meu canal, preciso crescer, vamos fazer acontecer. Quanto mais inscrição, melhor fica, mais pessoas são alcançadas e o nome do Senhor é glorificado. A cada alcance, que esse canal, que os vídeos venham ter engajamento aí nessa plataforma, que o YouTube venha entender que as pessoas estão com sede e com fome da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, pelo dia de hoje. Peço, Senhor, que não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que vão assistir, vão ouvir esse vídeo, Senhor, que o entendimento, que o Senhor venha abrir o entendimento, que o Senhor venha tocar, Senhor, em nossa mente, tocar, Senhor, nos nossos corações, que o Senhor venha acender uma luz em nossa mente e que o Senhor venha derramar, Senhor, fogo em nossos corações, que os nossos corações venham queimar ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, traz vida, meu Pai, traz vida e mostra-nos, Senhor, revela-nos aquilo que está por detrás da letra, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Então, Senhor, ao ler as Escrituras, que venha aquecer, venha ferver o nosso coração, venha ferver o nosso coração, em nome de Jesus. Aquece, Senhor, a nossa vida, aquece o nosso coração, aquece nossa alma, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Jó foi um dos patriarcas. Acredita-se que ele viveu no mesmo período aí, ou pouco antes de Abrão. Vamos lá. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Então, riqueza era com Jó. Riqueza era com ele, prosperidade estava com ele, a unção estava sobre a vida dele. E ele era um homem íntegro, um homem que
tinha ali a sua integridade, mantinha ali a transparência, a verdade, andava em verdade, era um homem justo, correto, né? Temia a Deus, porque também não adianta você ser apenas íntegro, né? Uma pessoa que anda em integridade, em verdade, mas não teme a Deus. Aí, quando uma pessoa não teme a Deus, a pessoa que não tem temor a Deus, ela acredita em si mesma, né? Ela acredita no seu potencial e tudo que ela conquista é o seu potencial, é o seu talento, é o seu esforço. Nada vem de Deus, tudo vem dela. Mas quando uma pessoa rica, uma pessoa próspera, reconhece que tudo vem de Deus, o temor vem sobre a vida dela. E aí, quando uma pessoa teme a Deus, uma pessoa rica, uma pessoa nesse naipe, nesse porte da vida de Jó, rico, cheio de servos, com vários filhos, com aquela prosperidade, ela reconhece, ela teme a Deus, ela reconhece que tudo que ela tem, tudo que ela possui vem de Deus, fica fácil Deus usar essa pessoa para abençoar outras vidas. Essa é a vontade, a verdadeira riqueza é essa, você ter para compartilhar. E aqui Jó, ele ajudava muitas pessoas. Muitas famílias eram abençoadas através da vida dele. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Por que 7 filhos e 3 filhas? Por que 7? Por que 3? Fala-se do número da graça e do favor de Deus, número da perfeição, o 7, e o 3 fala do número da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um número da Santíssima Trindade, número 3. Glória a Deus. Vamos lá. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidaram suas 3 irmãs para celebrar com eles. Interessante que os banquetes eram servidos na casa dos irmãos, não era das irmãs. Os irmãos preparavam os banquetes e convidavam as irmãs. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Olha só como que Jó ele era preocupado com a próxima geração. Ele zelava pela proteção, ele zelava para manter que a próxima geração dele, a segunda geração que viria após dele, mantesse esse padrão de honestidade, de integridade, de temor a Deus, de santidade. E aí ele purificava os filhos dele. Ele purificava. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Olha isso. Pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E essa era a prática habitual de Jó. Era um hábito. Era um hábito ele levantar cedo, fazer um sacrifício. Fala que do sacrifício, porque se o filho dele tivesse pecado, se os filhos dele tivessem pecado em seu coração, amaldiçoado a Deus, ele ia lá com o sacrifício e aquele sacrifício cobria. Fala do primeiro sacrifício de encobrir o pecado, né? Então, o sacrifício de Jesus Cristo da cruz encobre uma multidão de pecados. E aqui está mostrando também que Jó tinha essa prática. Era um hábito dele sacrificar para purificar os teus filhos. O sacrifício que Jó fazia purificava os seus filhos. Se eles tivessem cometido pecado em seu coração, aquele sacrifício ia purificar os teus filhos. E isso era um hábito naquela época, porque os homens eram sacerdotes do seu lar. Os homens eram sacerdotes do seu lar. A lei vai dar início em Moisés, mas a graça
Eu acredito que a graça, ela dá início no livro de Gênesis. O livro de Gênesis dá início à graça. Jó viveu da graça de Deus, por isso que ele era sacerdote. E Jesus fala para nós, lá no Novo Testamento, nós somos um sacerdote real, nação santa, o povo escolhido. Nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. E Jó realizava tinha essas atividades, realizava essas atividades como um sacerdote, como um homem de autoridade na tua casa, na tua família. Purificava os teus filhos, tinha o cuidado, o zelo para conseguir transmitir para os teus filhos o temor que ele tinha a Deus, a preocupação que ele tinha de manter a sua integridade, de ser um homem honesto, justo. E era uma prática, então, habitual de Jó. E olha só, o que ele passa para os seus filhos é união. União. Lembra de ontem? Ontem eu estava falando sobre quando Deus ele vê que os homens constroem a cidade e a Torre de Babel. Deus vê que os homens estavam unidos e falavam a mesma língua, estavam no mesmo propósito. Jó, ele passou isso para os teus filhos. Preciso que vocês estejam unidos. Tanto é que toda semana cada irmão se reunia, fazia um banquete, chamava os irmãos, chamava as irmãs, se reunia, fazia aquela festa e glória a Deus, aquela festa, os irmãos ali reunidos, o amor tomando conta ali do coração, o ambiente é carregado de paz, de amor. Por quê? Havia um sacerdote que temia Deus, havia um sacerdote de responsabilidade, de compromisso com Deus. E quando a família tem um sacerdote, um marido, um homem temente a Deus, um homem de compromisso com verdade, um homem íntegro, a paz, a prosperidade, a riqueza vem sobre essa casa. A paz que excede todo entendimento, o amor incondicional, o amor de Deus, o amor que é liberado por Deus nos corações, toma conta do ambiente. O ambiente se torna um ambiente de paz porque tem um sacerdote, tem um homem naquela casa. Um homem temente a Deus, ele é um homem de autoridade, um homem de sabedoria, certo? Então foi isso que ele passou. Essa foi a educação que Jó deu para os seus filhos. Mas vamos lá, no versículo 6, dando continuidade aqui. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor. Algumas versões vão falar os filhos de Deus, né? A minha versão é a NVT, então não sei qual é a tua versão aí, mas tem várias versões da Bíblia Sagrada. E a minha versão fala, já declara, né, que os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. Interessante que os anjos sempre vão à presença de Deus, sempre estão à presença de Deus. Tem uma categoria de anjos, né? Mas ao longo da Bíblia, ao longo do Velho Testamento, nós vamos ver isso, a categoria de anjos, que a Bíblia fala do arcanjo Miguel, fala de Gabriel, fala de querubim, fala de ministradores, né? Ministradores são os mensageiros, né? Que vêm contribuir com a vontade de Deus em prol ao teu povo. Então fala de uma classe de anjos e fala que Satanás apareceu no meio deles lá. Satanás, ele era um querubim da guarda ungido, ele era um querubim que recebeu um encargo de Deus. Isso nós vamos ver lá no livro de Ezequiel. Mas, voltando aqui, a Bíblia fala que Satanás, ele é o acusador. Satanás, ele é o acusador. Então, muitas das vezes, nós cometemos erros, nós cometemos falhas, é natural, isso é do ser humano, cometer falha, cometer erro, cometer pecado. Só que nós temos um adversário. E esse adversário, ele quer justamente lutar contra os propósitos de Deus em nossa vida.
Ele quer lutar contra, ele quer que não aconteça. E como que ele consegue impedir? Como que ele consegue impedir os planos de Deus na nossa vida? Nos acusando dia e noite. Ele nos acusa dia e noite. Está lá, vai lá na frente de Deus e fala assim, ó, você quer abençoar, você quer fazer acontecer na vida dele, na vida dela, mas olha o que ele está fazendo. E ele começa a nos acusar. Ele não é digno, ele não é merecedor, ele não te obedece. O senhor mandou, ele não fez. E agora o senhor quer abençoar, o senhor não pode abençoar, ele é um desobediente. E ele acusa. E ele acusa. Interessante que nesse episódio, nessa situação, Satanás ele aparece da presença de Deus como um acusador, mas sem ter acusação contra Jó. Vamos lá. Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. De onde você vem? Olha o mistério aqui, ó. De onde você vem? Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Olha só que interessante. A maldade que o ser humano tinha naquela época em seu coração, a maldade e as atitudes, todas eram vistas por Deus e vistas por Satanás. E aqui fala que Satanás estava rodeando a terra e observando. Quer dizer que Satanás ele não entra na terra. Satanás ele rodeia a terra. E aí isso pode me dar uma clareza em entender que o reino das trevas não é aqui na terra. Que o reino das trevas é no segundo céu. Onde é o segundo céu? Onde está o planeta Terra, tem o Mercúrio, Saturno, Plutão, onde está a Lua, o Sol, a galáxia. Dá a entender que Satanás ele rodeia a Terra e fica observando lá de fora o que acontece aqui dentro. Satanás ele fica lá de fora observando o que acontece aqui dentro. Por quê? Porque quando Satanás ele foi lançado fora do terceiro céu, ele vem não sozinho, ele vem com uma terça parte de anjos. Depois nós vamos ver isso aí lá no livro de Ezequiel. Fala sobre isso, fala da terça parte de anjos que veio com ele, né? Jesus fala isso, né? Eu via Satanás sendo expulso, né? do terceiro céu, aonde está a habitação de Deus. Eu via Satanás caindo, descendo do céu. E ele não desceu sozinho, ele desceu com os seus, né, com os anjos que acreditou nele, acreditou na soberba dele, acreditou na ideia que ele tinha de ser semelhante ao Altíssimo. E então ele fica rodeando a terra e ele fica observando. E aí, muitas das vezes, as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente culpa ele. Nós tomamos decisões erradas, precipitadas na nossa vida, e aí vem a consequência, vem a colheita. E aí, quando vem uma colheita ruim, amarga, dolorosa, vem uma tempestade, nós atribuímos ao inimigo. As adversidades da vida, muitas das vezes acontecem que é para forjar nosso caráter, que é para provar nossa fé, que é para nos ensinar e que é para ser motivo, as adversidades da nossa vida, para ser motivo para Deus operar um grande milagre. Não existe outra oportunidade para Deus operar milagres na nossa vida quando há dificuldade. Quando vai tudo bem, como Deus vai operar um milagre na vida de uma pessoa que vai tudo bem? Como que Deus iria operar um grande milagre na vida de Jó? Sendo que ele era um homem rico, tinha servos, tinha gado, tinha filhos, tinha respeito na cidade. Como que Deus ia operar, demonstrar o poder dele na vida de Jó? Já tinha feito isso. E
E é interessante que Deus está conversando lá com Satanás e perguntou para Satanás: observaste meu servo Jó? Observaste ele? E você, olha só aqui, ó, no versículo 8. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Olha que magnífico, que extraordinário nós receber esse testemunho. Quem está dando de Jó é Deus. Deus dá um bom testemunho de Jó. E aí, irmãos, quando acusa, aí fica uma pergunta para mim e para você. Qual é o testemunho que Deus está dando de nós para Satanás? Porque Satanás vai lá, na presença de Deus, constantemente está indo lá para nos acusar, para querer, para achar, ele quer constantemente achar um tropeço, um deslize nosso, para ir lá nos acusar. E qual que é o testemunho que Deus está dando ao nosso respeito? Qual é o testemunho? Se você fazer o autoexame, a gente vai ver que o testemunho não é muito bom, não. Às vezes não é muito bom, não. Porque nós somos sanguíneos. Nós sente raiva de uma situação que está acontecendo. Nós sente ódio de uma situação. Às vezes nós sente ódio de pessoas, raiva de pessoas. Nós não pode. Mas nós estamos sujeitos a isso. Quando uma pessoa te humilha, pisa em você, quando uma pessoa cria situações para te prejudicar e você sabe que aquela pessoa está criando uma situação para te prejudicar dentro de uma empresa, no seio familiar, terrível, terrível. E aí, qual que é o testemunho que Deus está dando ao teu respeito para Satanás? É algo de a gente nós parar para refletir, fazer o autoexame e rever as nossas atitudes. Será que Deus pode dar um bom testemunho ao teu respeito? Será que Deus pode dar um bom testemunho ao meu respeito? E Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Olha só o que Deus fez na vida de Jó. Colocou um muro de proteção. Talvez você não esteja passando um bom momento no seu casamento, na sua família, na sua casa. Talvez hoje o que está acontecendo na sua casa é uma situação parecida como esta. Um talher cai e é motivo de briga. Um copo quebra e é motivo de discórdia. Eu vivia um ambiente assim. Eu vivia num ambiente assim terrível. Terrível. Caía um garfo no chão, era motivo de briga. Era motivo de gritaria, de palavrão, ofensas. Eu não sei como está a tua vida, não sei como está a tua casa, mas aqui no relato, o próprio inimigo já deixa algo bem claro, que é possível Deus colocar um muro de proteção em nossa casa, em nossa vida. Talvez você sofre hoje com insônia, talvez você sofre hoje com vícios. Saiba de algo. Deus pode colocar um muro de proteção ao seu redor. Deus pode colocar um muro de proteção na sua casa, na sua família, dos seus bens. Eu não sei se está acontecendo com você,
Mas chega um certo momento da nossa vida que as coisas não duram. Vive quebrando as coisas. Vive quebrando carro. Vive quebrando moto. Vive quebrando utensílios da casa. As coisas não caminham. Sempre você vai trocar porque quebrou. E aí sempre quebra, as coisas sempre acontecem no momento errado. No momento que você não podia gastar, no momento que você não podia tirar R$ 1. Você está ali pagando, assume um compromisso com várias prestações e ali quebra o carro, quebra a moto, as coisas acontecem. É mandado embora do serviço, vem o desemprego e aí começa a vir as dificuldades. Eu sei que momento você está passando, mas aqui, ó, o próprio inimigo, ele já me deixa uma sugestão. O que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Deus pode colocar um muro de proteção ao redor dele, da família, dos bens e pode abençoar em tudo. Tudo que Jó fazia dava certo. Tudo que Jó colocava a mão prosperava. Tudo que ele tentava fazer rompia, acontecia. Então fala de um nível, de um estado. Ele estava vivendo a plenitude de Deus. Jó estava vivendo a plenitude de Deus. E tudo que Deus quer para a tua vida, tudo que Deus quer para a minha vida é viver a plenitude. Precisamos viver a plenitude de Deus. Esse muro de proteção na minha casa, na minha família, esse muro de proteção nos meus bens, essa bênção do Senhor sobre a minha vida, que aonde eu coloco a mão dá certo, flui, prospera. É isso que Deus tem para a nossa vida, é isso que Deus tem para a tua vida. Aonde você colocar tuas mãos, tudo aquilo que você desejar fazer, quando você for fazer vai dar certo. Porque você é um homem, uma mulher íntegra, temente a Deus e se desvia do mal. Se afasta do mal. São pessoas que observam o mal, que têm um olhar, uma visão ampla, uma visão de águia, uma visão aberta, que conseguem enxergar as movimentações do inimigo. E o meu pedido para Deus nessa manhã é que Ele venha abrir a tua visão. Que você venha começar a enxergar onde o inimigo está agindo. O que o inimigo está querendo preparar. Aonde ele colocou uma armadilha na tua vida, na tua casa, no teu emprego, tua família, teu casamento. Que Deus venha abrir os teus olhos nessa manhã. Que Deus venha abrir, que Deus venha te dar uma visão ampla, uma visão de águia, uma sensibilidade. E que nós, nesse momento, nós venhamos pedir para Deus, Senhor, coloca um muro de proteção ao redor da minha vida. Senhor, me abençoa, porque aonde eu coloco minha mão quebra. Existem pessoas que aonde põe a mão dá errado. As coisas estão indo de vento a popa. E a pessoa põe a mão dela, a pessoa chega no ambiente e quebra. É terrível. É terrível quando a pessoa está andando em maldição, não dá certo nada, é estabanada. Fica perto de objetos, esbarra a mão, quebra. Terrível, terrível. Então você tem andado na bênção de Deus ou na maldição? Porque Jó andava na bênção de Deus e tudo que ele fazia dava certo, prosperava. Tem prosperado o que você tem feito? Tem dado certo? Se não tem dado certo, não é bênção, é maldição. E maldição tem que ser quebrada. E maldição é quebrada em oração, em humilhação diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. É verdade, você coloca um muro de proteção,
Quer dizer, o que Jó tá falando para Deus é o seguinte, mas é fácil ele ser esse exemplo de ser humano. Você tem protegido ele. Se ele é tudo isso, a culpa é tua. A culpa é tua. Ele é acusador, Satanás é acusador, ele é astuto. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Você, e aí só, olha só, abençoaste tudo que faz, vê como ele é rico. Exclamou, Satanás exclamou diante de Deus. Vê como ele é rico. Agora, eu te dou uma sugestão, Deus. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem. E certamente ele te amaldiçoará na tua face. Olha só, o inimigo, ele confronta, ele coloca Deus contra Jó. Ele coloca Deus contra Jó. Mas é fácil. É fácil ele ser um homem íntegro, um homem que se afasta do mal, ele é rico. A riqueza de Jó o protege. A riqueza de Jó protege ele. Os bens que ele possui protegem ele. Agora tira os bens. Ele é tudo isso que o senhor está falando. Ele é íntegro, ele é verdadeiro, ele é honesto, porque ele tem. Agora tira o que ele tem. Para ver se realmente ele tem esse caráter que o senhor acha que ele tem. Você acha que ele se desviar do mal, ele ser temente, ele ser íntegro, é no caráter dele? Não é no caráter dele, não. Isso não é o caráter dele. Você vai conhecer realmente o caráter dele quando você tirar tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema na tua face. Se ele não te amaldiçoa na tua face. Tira o que ele tem, porque o que ele é hoje é porque ele tem. Agora tira o que ele tem. E aí Deus concorda. Pois bem, você pode prová-lo. Opa, Deus fala para Satanás, você pode prová-lo. E aí eu entendo uma coisa assim, sabe? Lendo esse versículo, que não é Deus que prova. Deus falando para Satanás, você pode prová-lo. Claro que Deus permitiu, Deus autorizou, Deus deu a ordem. Não, você pode provar. Mas é você que vai provar, não sou eu. Porque eu sei quem ele é. Eu conheço ele por dentro. Eu conheço as intenções do coração dele. Eu que forjei aquele caráter. E aquele caráter é forjado. Fui eu que forjei aquele caráter. E esse caráter forjado de Jó vai servir de exemplo para milhares de pessoas. Para o mundo inteiro. Vai lá. A prova vem de Deus, irmão? A prova não vem de Deus. Deus autoriza? Deus autoriza. Mas você acha que Deus vai autorizar uma aprovação na tua vida, um processo que você vai passar para te ver no chão? Para te ver humilhado? Não. Ele só autorizou Satanás provar Jó porque ele conhecia Jó por dentro. Satanás conhecia Jó por fora, mas Deus conhecia Jó por dentro. Deus te conhece por dentro. Deus te conhece por dentro. As intenções do seu coração, teus pensamentos, teus projetos, teus planos, o que você faz, Deus te conhece por dentro. Deus sabe se você é verdadeiro ou não. Deus sabe se você é íntegro ou não. Se você é verdadeiro pelos bens que você possui, se você é honesto. Porque tem homens ricos que não são tementes a Deus. Então não é riqueza que faz você temente a Deus.
Não é bens que me faz ser um homem íntegro. Caráter não está relacionado à riqueza, a bens materiais. Mas Satanás aponta para Deus de que o caráter de Jó era porque ele possuía muitos bens. E Deus o protegia, o abençoava em tudo que ele fazia. Glória a Deus, vamos lá. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, então quer dizer, foi acontecendo um evento após o outro. Um evento após o outro. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Perdeu filho. Por que que... Aí faz nós pensar, né? Vamos pensar, vamos raciocinar. Deus tinha uma proteção na vida de Jó, dos seus bens, tinha um muro de proteção na sua família, seus filhos eram protegidos por Deus. Por que os filhos de Jó eram protegidos por Deus? Porque ele sacrificava, ele purificava os teus filhos. Ele tinha a atitude correta de um sacerdote, ele tinha a atitude correta de um pai que protege os seus filhos, de um pai que teme a Deus e passa para os seus filhos, ensina os seus filhos. E aí, ele perde o muro de proteção, ele perde a bênção de Deus, ele perdeu a bênção de Deus, perdeu o muro de proteção. Lógico, Satanás falando, né? Lógico, você protege, você colocou um muro de proteção ao redor dele, o senhor abençoa tudo que ele faz, o senhor o tornou rico, agora tira a riqueza dele. A maior riqueza que Jó tinha não eram os servos, não eram os animais. A maior riqueza que Jó tinha eram os filhos. Por isso que ele purificava os teus filhos. Todos os dias Jó purificava os teus filhos. Ele levantava sacrifícios e purificava os teus filhos. E aí, de repente, veio uma notícia ruim atrás da outra. Eu não sei se você já passou por isso. De você estar passando um momento difícil, vem outro. Parece que tudo acontece de uma vez na tua vida. Parece que tudo acontece de uma vez. Tudo acontece de uma vez. Deus acredita em você. Deus acredita que você é capaz de superar todos os desafios que vêm na tua vida. Por que a aprovação vem? A aprovação vem para nos amadurecer, a aprovação vem para nos tornar semelhante a Cristo. A aprovação, eu não sei o que você está passando na tua vida, não sei que área, mas é para te tornar uma pessoa semelhante a Cristo. Representa Cristo. Não murmure, não reclame,
Não culpe a Deus pelo que você está passando. Deus não tem culpa. Situações acontecem. Situações acontecem. Está aqui o exemplo de um homem que não pecou, não errou, não falhou em nenhum momento. E Deus achou ele digno de passar por todo esse processo. Deus achou ele digno de passar por todo esse processo. Então, eu não sei o que você está passando na tua vida. Eu sei que eu estou passando na minha. Mas Deus me acha digno de passar por esse processo. Por quê? Ele vai forjar meu caráter. E lá na frente, o nome dele vai ser glorificado. A prova não é para te matar. A prova é para te fazer semelhante a Cristo, para te tornar semelhante a Cristo. Nas atitudes, nos pensamentos, no caráter, nos sentimentos, semelhante a Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então Jó se levanta e rasga seu manto em sinal de humilhação. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração. Prostrou-se com o rosto no chão, em adoração. Depois de tudo isso que aconteceu, Jó ainda vai adorar Deus. Ele perdeu tudo que ele tinha e ainda vai adorar a Deus. Nós temos adorado a Deus em meio às dificuldades que nós temos passado. Nós temos adorado a Deus em meio a uma perda. Você consegue adorar a Deus quando você perde o emprego? Você consegue adorar a Deus quando o banco vem e toma o seu carro? Você consegue adorar a Deus quando você perde o financiamento da sua casa? Você consegue adorar a Deus quando você perde um filho precocemente? Quando você perde um filho num acidente? Você consegue adorar a Deus quando você perde um filho em um assassinato, em um homicídio? Você consegue adorar a Deus quando você perde seus pais? Você consegue adorar a Deus em meio às lutas? Está aqui o exemplo. Por que Deus então permitiu toda essa situação acontecer com Jó, toda essa provação acontecer com Jó? Para mostrar para mim e para você que é possível nós adorarmos a Deus em meio às lutas. É possível nós adorar a Deus em meio às dificuldades. Esse é o caráter de Jó. Adorava a Deus não porque ele tinha, adorava a Deus porque Deus era na vida dele. E aí, eu te pergunto, Deus é na sua vida? Porque se Deus for na sua vida, você pode ter e você pode não ter. Não vai mudar a sua adoração a Deus. Não vai mudar a sua adoração. Não vai tocar no seu momento de estar a sós com Deus e adorar. E ele se humilha, rasga o seu manto, se humilha, se prostra com o rosto em chão e adora. E disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Jó atribuiu a Deus a perda dele? Não, foi Deus que me deu e foi Deus que tomou. Porque Jó não sabia. Jó não sabia que Deus estava mostrando para Satanás que o caráter de Jó não era por aquilo que ele possuía, pelas riquezas. Era por aquilo que Deus era na vida dele. Então,
Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Jó não pecou e não culpou a Deus. Ele se humilhou diante do Senhor e falou: ó, eu não saí do ventre de minha mãe, não vou voltar. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o caráter desse homem, gente. É um caráter que deve ser inspirado. Deve nos inspirar. E aí no capítulo 2, parece que nos dá uma sugestão de que tudo aquilo aconteceu e Jó se manteve ali a sua integridade. Passou-se um tempo, e aqui no versículo 1 do capítulo 2 fala: certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Quer dizer, Satanás só instigou a Deus a prejudicar sem motivo algum. Jó não deu motivo para passar por toda aquela situação. Mas Deus foi lá e permitiu, para mostrar para Satanás que Jó era, no seu caráter, na sua essência, não porque ele não era pelos bens que ele possuía. Era pelo temor que ele tinha a Deus. Porque ele acreditava em cada testemunho, em cada história que foi contada a respeito de Deus. Tudo aqui, todo o mover que Deus tinha feito até então, naquele momento, Jó acreditou, Jó temia Deus, Jó reconhecia que, Jó acreditava que Deus era real, que Deus era vivo. E você precisa acreditar que Deus é real, que Deus é vivo. Deus precisa ser real na minha vida e na sua vida. Precisa ser real. Deus precisa ser vivo, presente em nossas decisões, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Deus precisa ser real e vivo no seu casamento. Deus precisa ser vivo e real na sua empresa. Deus precisa ser vivo e real na sua igreja. Irmão, porque tem igreja que Deus passa longe. Tem igreja que o Espírito Santo nem entra. Vamos lá. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. De novo, Satanás vai instigar Deus aí contra Jó. Vamos lá. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó sentado, passa ali um período, Jó sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica, coçando, né? Coçando as suas feridas com caco, com um pedaço de telha. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Está falando como uma mulher insensata? Eu aceito com prazer as bênçãos de Deus, mas quando vem a provação, quando vem as dificuldades, eu não vou aceitar com prazer? Se Deus tirou, é porque ele tem algum propósito.
Ele quer fazer eu mudar de nível, ele quer fazer eu subir mais um degrau. Se Deus está permitindo esta situação acontecer na minha vida, é para me tornar semelhante a Ele. Eu não sou imagem e semelhança de Deus? Na onde que eu vou representar Deus? Na onde? Quais são as atitudes que eu vou ser semelhante a Ele? Mantendo a minha integridade, mantendo o íntegro, mantendo o verdadeiro. Vem aquela oportunidade de eu enganar, eu não engano. Eu posso até ser prejudicado por falar não àquela proposta, mas o nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida. E quando uma porta se fecha, porque eu fui verdadeiro, eu fui íntegro, Deus escancara a outra lá na frente. Deus abre um portão lá na frente. Deus abre um portão lá na frente. Talvez você tenha passado por isso. Talvez está vindo tentativa de suborno, de subornar. Ó, eu quero fazer isso, aquilo, mas ó, faz isso aqui para mim. Mantenha a sua integridade, ainda que você perca, ainda que você prejudique, vale a pena. Vale a pena porque aí uma porta se fecha e Deus abre uma janela do céu e as coisas acontecem, fluem sobrenaturalmente. Vamos lá. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo. Os amigos vêm para consolar. Olha o que vai acontecer. Os amigos vêm para consolar e animar, trazer ânimo para ele. Seus nomes eram Elifas, de Temã, Bildade e Zofar. Então nós temos que gravar aqui esses 3 nomes. Elifas, Bildade e Zofar, de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Até os seus amigos ficaram impressionados com o estado deplorável que Jó estava passando, vivendo naqueles dias. Até os seus amigos se humilharam. Até os seus amigos rasgaram o manto em sinal de humilhação. Depois, sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Às vezes falta palavra. Às vezes você está passando por uma situação ou está vivendo uma situação que te falta palavra. Por quê? Você fica impressionado, você fica em choque. Os amigos de Jó estavam em choque. Estavam tentando decifrar tudo aquilo que Jó estava vivendo. Estava tentando entender tudo aquilo que Jó estava vivendo. E sabe qual que é o nosso problema? Querer entender o porquê das coisas que estão acontecendo na nossa vida. E nós devemos parar com isso aí. Você deve parar com isso aí. Para de querer ficar entendendo o porquê isso está acontecendo na tua vida. Para de ficar entendendo, querer, por que, Senhor? Por que está acontecendo? Por que eu perdi? Por que morreu? Por que se foi? Não. Muda esse questionamento seu, muda essa situação, muda esse pensamento. Não, Senhor, para quê? Para quê? Qual que é o teu propósito? Porque Deus tinha um propósito em tudo isso que estava acontecendo. Deus tinha um propósito em tudo isso que estava acontecendo com Jó. E qual que era o propósito de Deus? Qual que era o propósito de Deus? Nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir qual que era o propósito de Deus permitir tudo isso acontecer na vida de Jó. Você vai descobrir junto comigo. E você vai ficar impressionado. Impressionado. Você vai se impressionar junto comigo. Qual que era o propósito de Deus? Vamos lá.
Por fim, passou ali os 7 dias, as 7 noites, né? Eles estavam vendo que o sofrimento de Jó era grande. Jó, ele fala. Jó, ele abre a boca dele após essas 7 noites aí. E Jó falou e amaldiçoou o seu dia de nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão enche de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Opa, grifa essa palavra aí, Leviatã. Amaldiçoa esse dia os que vivem a amaldiçoar. Então, quer dizer que tem pessoas que só vivem amaldiçoando, só vivem desejando mal para os outros. Tem pessoas que não é feliz e por ela não ser feliz, ela se incomoda com a felicidade de alguém. Tem pessoas que se incomodam com a sua alegria. Tem pessoas que se incomodam com a sua conquista. Tem pessoas que se incomodam com a sua felicidade. Tem pessoas que se incomodam com a sua vida. Tem pessoas que se incomodam com a sua vida. E aí joga praga. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai ser feliz. Ah, vai quebrar cara. Aqueles que podem despertar o Leviatã. Então, existe pessoas que podem despertar o Leviatã. Depois nós vamos aprender mais para frente o que é o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas. Espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo esse sofrimento. Por que eu é como se ele estivesse falando assim, né? Por que eu nasci? Por que eu nasci para passar por tudo isso que eu estou passando? Antes eu não tivesse nascido. Antes eu não tivesse nascido. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo. Tudo aconteceu de uma vez na minha vida. Perdi filho, perdi servos, perdi tudo. Perdi até minha saúde. Perdi até minha saúde, então que eu não nascesse. Se eu soubesse que eu ia viver tudo isso que eu estou passando hoje, eu não nascesse. Se eu tivesse uma escolha, eu escolheria não nascer. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Porque ela me amamentou em seu seio. Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Dormiria e repousaria. Uma verdade Jó está falando aqui. Que todos aqueles que morrem, dormem e repousam. Estão dormindo, estão em paz e estão repousando. Né? Então a morte não é o fim. A morte é um descanso. A morte é um descanso. E muitas das vezes, quando nós perdemos um ente querido, a gente acha que ele morreu, que acabou. Não. Há uma vida após a morte. Há uma vida eterna após a morte. E aqui, quando a pessoa morre, ela entra num estado de paz. Não há mais preocupação, não há mais contas a pagar, né? Está em paz. Sim, dormiria e repousaria. Então, a pessoa, quando ela morre, ela está entrando em um estado de repouso e está dormindo.
Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram com uma criança que nasceu morta? Como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problema. Olha isso. Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali. E o escravo se vê livre de seu senhor. Então a morte não escolhe classe social. A morte vem e é rico e pobre, é tudo a mesma coisa. Tá lá, ó, você vai no cemitério, você vê rico, você vê pobre, você vê famoso, você vê andarilho, desconhecido, pessoas que morreram sem identidade. Vai tudo para o mesmo lugar. A morte é para todos. A morte é para todos. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? O estado que Jó estava vivendo era um estado lastimável, um estado totalmente de miséria. Miséria, e ele estava amargurado. Jó, naquele momento, era um homem amargurado e um homem miserável. Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro? Interessante que nesse versículo 21 ele fala que ele estava soltando essa palavra e estava falando o quê? Que anseiam pela morte. Será que Jó estava esperando a morte chegar? Anseiam pela morte. Anseiam pela morte e ela não vem. Quer dizer, ele estava esperando a morte. Porque tudo que ele estava vivendo, estava perdendo tudo, agora estava doente. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que continuar vivendo essa vida que eu estou vivendo. Eu prefiro morrer. Estou esperando a morte vir. Não tem mais outra solução. A solução agora é morrer, para se livrar desse sofrimento. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro? Aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. Presta atenção. O que sempre temi veio sobre mim. Quer dizer, Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que constantemente, diariamente, fazia sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos. Um homem que mantinha o seu caráter ilibado, um homem tranquilo, caráter. Ele não tinha com que acusar ele. Era um caráter ilibado. Não tinha acusação. O que tanto temi veio sobre mim. Aconteceu um dia de Jó parar, eu estou com medo, estou temendo o dia mal chegar. Eu estou temendo o mau dia chegar. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tem descanso. É só aflição.
é só aflição. Não tem descanso, é só aflição. O que eu sempre temi me aconteceu. Eu sempre tive temor de que esse dia chegasse, o dia mal chegasse. Eu sempre tive esse temor, eu sempre tive esse medinho aí desse dia chegar, do dia mal vier. Como eu reagiria a essa situação? O que Jó não sabia era que Deus tinha forjado um caráter, Deus tinha blindado o caráter dele de uma tal forma que mesmo que ele passasse por toda essa situação, ele iria sair vitorioso. Deus tinha forjado esse caráter. No capítulo 4 vai começar as discussões. Os amigos vão ser encorajados a abrir a boca, porque Jó abriu a boca dele e agora os amigos vão responder. Vai começar uma série de questionamentos, porque os amigos ficaram ali observando toda aquela situação, tentando meditar, tentando entender. Nossa, eu preciso entender por que está acontecendo isso com o meu amigo. Por que o meu amigo está vivendo isso? E aí vai começar os questionamentos. E junto com os questionamentos vem a acusação. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Nos questionamentos vem no meio ali a acusação. Eles vão começar a acusar Jó. Ah, você está passando isso porque você merece, porque você pecou, porque você errou. Vamos lá, no capítulo 4. Então Elifas de Temã, respondeu a Jó: você terá paciência e me permitirá dizer algo? Como que uma pessoa que perdeu tudo, que estava doente, vai ter paciência em ser questionado? Afinal, quem poderia permanecer calado? Como que eu vou olhar para você, Jó, na situação que você está vivendo, sendo teu amigo? Como que eu vou olhar para você e ficar calado? Não acontece assim? Tem pessoas que vê se passando por dificuldade e não consegue ficar quieto? Quer questionar? Quer procurar entender o que está acontecendo na tua vida? Não entende os planos de Deus na tua vida? Não entende os propósitos de Deus na tua vida? Não entende, não aceitam que aquilo que você está passando hoje faz parte do processo? Faz parte do processo de aperfeiçoamento? Não entende e fica questionando você. E fica querendo procurar entender, mas por que você está passando por essa dificuldade? Eu preciso entender aonde você errou. Não tem erro. Deus está te aperfeiçoando, Deus está mudando o teu coração. Deus está te fazendo uma mulher melhor, um homem melhor. Para quê? Por aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Por aquilo que Ele tem a entregar na tua mão. Por isso que você está passando por isso hoje. Para te forjar, para provar a tua fé. Para você louvar a Deus. Para você engrandecer a Deus. Para você conhecer a Deus. Tem um propósito em tudo isso e você vai entender. Você vai entender o propósito de tudo isso que Jó estava passando e que você está passando também. Eu não sei o que você está passando aí. Na sua casa, na sua família. Eu não sei, mas não questione. E não queira também caçar resposta, procurar resposta. Não fica querendo se justificar para as pessoas o que você está passando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus mostrar quem você é. Deixa Deus mostrar quem você é. Foi isso que aconteceu com Jó. Deus mostrou quem Jó era para Satanás. Deixa Deus mostrar quem você é para os seus amigos. Deixa Deus mostrar quem você é para os seus parentes. Deixa Deus mostrar quem você é para a sociedade. E o nome do Senhor vai ser glorificado por isso. Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Quer dizer, Jó, ele era um homem que ajudava o próximo. Jó, ele era um provedor na vida de milhares de pessoas. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam.
E você deu apoio aos vacilantes, aquelas pessoas que ficam vacilando nos seus pensamentos, cocheando em dois pensamentos. Mas agora quando vem a aflição, você desanima. Olha só o que o amigo dele vai falar para ele. Ué, você vai ficar desanimado? Agora? Você ajudou tantas pessoas. É agora que você tem que estar alegre. O cara perdeu 10 filhos. O cara perdeu todos os seus bens. Estava doente. Só tinha na sua pele ferimentos. Ele estava se coçando com um caco de barro. Ainda o amigo dele chega para ele: não, você tem que estar feliz. Você tem que estar alegre do que você está vivendo. Você já se sentiu cobrado por alguém? Você está passando um momento difícil e o seu semblante mostra. Seu semblante acaba mostrando que você está passando por dificuldade, que você está desanimado. E aí pessoas, por não entender o processo que você está passando, exige de você uma alegria, uma felicidade. Exige de você... Não, mas você tem que estar feliz. Você tem que estar alegre. Já exigiram uma resposta diferente de você? Era que o Elifas estava exigindo de Jó, uma resposta diferente que ele estava dando. Não, você ajudou tantas pessoas, você deu ânimo para tantas pessoas, por que você vai ficar triste agora aí? É agora que você tem que se alegrar, em meio às dificuldades que você está passando. Olha isso, irmãos, olha isso. Glória a Deus, vamos lá. Se seu temor a Deus, lá no versículo 6, seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Quando os justos foram destruídos? Acaso os inocentes morrem? Quer dizer, o amigo dele já está acusando ele de ter feito algo. O amigo já está acusando ele. Quem acusa é Satanás. Satanás é o acusador. Os amigos de Jó podem ter vindo até com boas intenções. Às vezes pessoas, parentes vêm até você, amigos vêm até você, questionando, perguntando, com boas intenções. Mas no meio dos questionamentos vem a acusação. Porque eles não entendem. Eles não entendem o que Deus tem na tua vida. Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Olha isso. Elifas já está dando a entender para Jó que tudo que ele está passando é resultado, é colheita do que ele semeou. Já está acusando ele de maldade. Um sopro de Deus os destrói. Desaparecem como uma rajada de sua ira. O leão ruge e seus filhotes rosnam, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto e pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Olha só o que Elifas está falando. Está falando de um espírito maligno. E os pelos de meu corpo se arrepiaram. Então, toda vez que o espírito passa, o espírito maligno passa por você, o seu corpo se arrepia.
E aí a gente entende quando a gente vai na casa de Deus, quando a gente está em uma reunião de oração, nosso corpo se arrepia, nosso espírito se arrepia. Por quê? O Espírito Santo está ali agindo. Ou quando você vai em lugares, em lares que há muita discussão, muita briga, você frequenta lugares que é de maldade, coisas ruins acontecem, você se arrepia, o seu corpo sente. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto e os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio, ouvi uma voz dizer: pode algum mortal ser inocente perante Deus? O espírito maligno falou com Elifas. Olha isso, o espírito maligno falou com Elifas. Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? E olha só que interessante, aquele espírito que Elifas estava vendo e agora estava ouvindo, estava instigando ele contra Jó. Fez duas perguntas para ele, fazendo ele pensar que, peraí, se Jó está passando por isso, é porque ele pisou na bola com Deus aí. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas, como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre, sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba. E a ignorância morre. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Até aqui. Se Deus não confia nos próprios anjos, quem será o homem para ser digno de confiança? Esse foi o questionamento de Elifas para Jó. Mas Deus confiava em Jó. Uma coisa que Elifas não entendia e não sabia era que Jó estava sendo provado pela sua integridade. Jó estava sendo provado e em nenhum momento Deus estava se desagradando, se entristecendo com Jó. Porque Deus só permitiu tudo isso acontecer com Jó porque confiava nele. Deus confiava em Jó. Aí, o amigo, por não conhecer a Deus, o amigo, por não conhecer o caráter de Deus, vai liberar essa palavra aqui. Se Deus não confia nos próprios anjos, mas como que Deus não confia nos seus próprios anjos? Se os anjos foram criados por ele, como não confia? Se os anjos, se os mensageiros de Deus, os anjos foram criados por Deus. Ah, mas houve um anjo que se rebelou. Houve um anjo que se rebelou. E por que ele se rebelou? Por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para vir na terra, ele foi feito primeiro no céu. Seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Não foi a oração que Jesus ensinou? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, a vontade de Deus era o quê? Livre-arbítrio. Não, você tem esse poder de escolha.
E você pode usar esse poder de escolha para fazer o bem. Você pode usar esse poder de escolha para promover a paz. Você pode usar esse poder de escolha para ajudar o próximo, para amar o próximo. Você pode usar esse poder de escolha para desejar o mal. Aí você pode usar esse desejo de escolha para desejar o mal, para ofender, para se afastar, para roubar, para matar. É você que decide. E lá no céu não foi diferente. Lá no céu havia-se o livre-arbítrio. E aí, Lúcifer vai desejar o quê? Ser igual a Deus e vai enganar a terça parte de anjos lá. Vai enganar. Não, vem comigo. Vocês estão acostumados a lidar comigo. Eu sou o regente de vocês. E eu sou o líder de vocês. E nós vamos, se nós se unir, nós vamos arrebentar. E não foi bem assim, né, que aconteceu. Quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. O que Elifas não sabia e não entendia era que Deus confiava que Jó iria manter a sua integridade, mesmo em meio às dificuldades. O que as pessoas não entendem, seus parentes não entendem, é que Deus confia em você. É que Deus acredita em você. Você vai passar por todo esse processo. Você vai passar e vai ser um vitorioso. Aliás, você já é um vitorioso. Você já é um vitorioso. Só por estar passando essas dificuldades, você já é um vitorioso. Agora, Deus quer fazer de você o mais que vencedor. Mais que vencedor. E só é o mais que vencedor aquele que passou pela dificuldade e venceu. Porque tem muitas pessoas que param no meio do caminho, se entregam, desanimam, desistem. Desiste da vida, desiste das coisas. E aí quando há desistência, há sinal de derrota. Mas quando há perseverança, há vitória. A vitória vem para os perseverantes. A vitória vem para aqueles que, mesmo que as coisas não contribuem positivamente, acreditam que vai passar e perseveram e passa e vence. Vence os desafios da vida. Vem do pó e são facilmente destruídas como traças. Porque ele estava vendo isso na vida de Jó. Era o que ele estava vendo ali. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparece para sempre, sem deixar vestígios. As cordas de sua tenda são arrancadas, a tenda desaba e na ignorância morre. Morre ignorante, morre sem saber o porquê isso aconteceu com a sua vida. É isso que Elifas está falando. Amanhã nós vamos estar dando continuidade a essa resposta que Elifas dá a Jó. E abre seu coração. Abre seu coração porque tem grandes ensinamentos no livro de Jó. Grandes ensinamentos nesse livro de Jó. E é um choque de realidade para ver como estão nossas atitudes hoje em relação à atitude que Jó teve. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, toca lá o sininho para o YouTube te notificar quando todas as vezes que for postado um vídeo novo. E faça isso, reflita nesses 4 capítulos que nós lemos e que você venha ser
amplamente abençoado e edificado, que a tua fé venha a ser fortalecida, que Deus venha levantar o teu ânimo, a tua esperança, e saiba de algo, tudo passa. Isso que você está vivendo hoje vai passar e você vai sair dessa situação, dessa dificuldade, mais do que vencedor. Louvando a Deus, glorificando a Deus, entendendo que você é especial. O que Deus tem para a tua vida é grande, é sobrenatural. Vai além do seu entendimento. Você não sabe, mas o que você está passando hoje é necessário para te preparar, para forjar o teu caráter, para provar a tua fé, para fazer você viver coisas grandes. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta aí.